e via que o Rotary reconheceu naquela pessoa como uma pessoa especial, uma pessoa com seriedade nas suas ações, com honestidade, com padrões éticos, ela ficava extremamente agradecida e muitas vezes você acabava trazendo aquela pessoa para o meio do Rotary. Agora você fala, como nós vamos atuar na prática? Nós temos aqui companheiros que são novos, 1 ano, 2 anos, 3 anos em Rotary. Tá bom, isso é bonito, mas como eu vou fazer isso na prática? É desse jeito, falando sobre sua profissão em seu clube, falando sobre a sua profissão entre os companheiros, utilizando suas habilidades profissionais para servir a comunidade no Rotary. Você vai encontrar lá nos seus regulamentos que diz o seguinte: o rotariano serve através da sua profissão. Por isso que o Rotary só é de profissionais, cada um tem a sua especialidade. Então o rotariano, no exercício da sua profissão, ele pode servir ao outro. E muitas vezes você serve não fazendo uma campanha, não fazendo um projeto, você serve às vezes com um telefonema. E eu dou alguns exemplos disso, entendeu? Nós temos aqui, por exemplo, o companheiro Jamil, presidente da Guarda Mirim. Muitas vezes você está lá, conhece um garoto lá que é pobre, ele precisa de uma indicação para poder entrar na Guarda Mirim, ele tem atributos, porque não é que ele vai quebrar o galho, ele vai abrir a porta. E ele vai lá fazer o teste e se passar ele vai entrar. Mas para abrir essa porta, você pode fazer isso com um telefonema. Ô Jamil, estamos assim e tal, manda aqui. Se for bom mesmo, entra. Mas não é aqui, porque você falou que ele tem que entrar. Não é isso. Mas você vai abrir a porta. Isso você está servindo através da sua profissão. Praticar sua profissão com integridade e inspirar os outros a agirem através de suas próprias palavras e ações. Por isso que nós dizemos que nós temos que ser o exemplo. Ajudar um jovem a alcançar suas inspirações profissionais. Por isso que eu senti falta da Flora aqui, que você não trouxe a Flora, então você tem que ser penalizado. Você devia ter trazido, porque eu sabia que hoje nós íamos falar sobre serviços profissionais, e serviços profissionais envolvem os jovens. E quantas oportunidades nós já não demos para os jovens? Você pode falar muito bem disso, o Jamil pode falar muito bem disso, né, Jamil? Quantos jovens não receberam oportunidades através do Rotary? Quantas portas foram abertas para jovens através do Rotary? Está aí dentro dos serviços profissionais. Ajudar, orientar e apoiar outras pessoas para que se desenvolvam profissionalmente. Também isso nós podemos fazer muitas vezes. Você orienta uma pessoa, aqui, você está aqui, tem um visitante e tal, ou alguém que está muito interessado, mas você dá uma dica para a pessoa, você dá um conselho, uma orientação, ele acaba se desenvolvendo, coisa do Rotary. Se você fizer qualquer uma dessas atividades, você já estará atuando em serviços profissionais. Agora vem uma coisa, há muitos companheiros, e principalmente os companheiros jovens, que talvez desconheçam o que é isso, qual a sua classificação. Se eu perguntar aqui, por exemplo, para um companheiro jovem, qual a classificação, talvez ele não saiba qual é a classificação. Porque para você entrar no Rotary, você tem que preencher uma classificação. Se não tiver aquela profissão dentro do rol, das classificações, das ocupações, das profissões, não dá para você entrar no Rotary. O que te trouxe ao Rotary? Então é muito provável que alguém, quando você traz um companheiro novo, como é que ele veio para o Rotary? E você, quando você veio para o Rotary, pensa, por que você convidaram você? Por que convidaram você? Porque viram em você potencial, certo? Para fazer o que o rotariano faz. Para atuar, para ter ideal de servir, para ajudar a comunidade, ter aquela disposição de ser um voluntário. Então é isso que nós temos que encontrar naquelas pessoas ainda que não são rotarianas, entendeu? Quando ela desperta, que ela tem liderança, que ela tem condições, que ela gosta de ser voluntária, que ela gosta de atuar para a comunidade. Todo o Rotary Club é uma amostra representativa da população, aquilo que eu disse. É um corte vertical. E todo o Rotary é assim, ele tem que ter as profissões dentro do seu
quadro associativo. Por isso que o Rotary adota a lista de classificações. Então, Marilza, quando você for assumir, e você vai aprender isso no PET, que é o treinamento de presidentes eleitos, o Calia também vai estudar. O Calia já estudou porque ele já foi presidente. Primeira coisa que eu vou falar, faça uma revisão da lista de classificações do seu clube. E muitas vezes nós deixamos de fazer. Alguns anos nós deixamos de fazer. Porque nosso clube tem já muitos anos, 67 anos. Então é um clube consolidado. E você deixa de praticar alguns atos que você deveria estar praticando. Para você verificar, por exemplo, no nosso Rotary de Suzano não tem farmacêutico, está faltando. Né? Tem arquiteto, tem engenheiro, tem médico, tem dentista, e tem um dentista. Já teve vários, hoje tem um. E muitas vezes não tem uma profissão que você precisa fazer no Rotary. E aí na lista de classificações que você vai avaliar e vai fazer um trabalho com a comissão de TQA, e aquela comissão do TQA, e o Geraldinho é experto nisso, vai procurar na cidade, entre os líderes da cidade, se alguém naquela comissão que poderia ser indicado para ser rotariano. O que é a lista de classificações? É a representatividade. A classificação vai dizer que a pessoa tem aquela profissão, então ela vai representar aquela profissão do Rotary. E o rotariano, ele representa a profissão dele no Rotary, como eu represento, como o Flávio representa, como o Jefferson representa, mas também vai representar o Rotary na sua associação de classe, a que você pertence. Na comunidade, na sociedade que você, no seu meio social que você vive, você vai representar lá, você vai representar o Rotary. Então aqui também, o que eu disse lá para o presidente serve para a comissão do desenvolvimento do quadro associativo, que é o DQA, quando a gente fala a sua abreviatura, assim, às vezes a pessoa não sabe o que é os novos, por exemplo, às vezes não sabe, mas o DQA é desenvolvimento do quadro associativo, para ver se todas as classificações estão completas. Agora nós vamos falar em alguma modernidade. O Rotary, ele é centenário, ele tem os seus padrões, mas no último Conselho de Legislação, o que é Conselho de Legislação? A cada 3 anos, o Rotary Internacional chama para uma reunião, para uma assembleia, fica lá uma semana praticamente, um representante, um delegado de cada distrito do mundo. Então são 530 delegados que vão participar de uma assembleia onde se discutirá as alterações na estrutura do Rotary, no manual de procedimentos, no código normativo. Por exemplo, um exemplo Rotakids, que hoje não é reconhecido. Toda conselho-legislação entra uma proposta para mudar alguma coisa no Rotary. Se nós aqui do Rotary de Suzano, alguém tiver uma ideia, pois o Rotary podia ser desse jeito, então, como é hoje, podia mudar tal. Simples. Ele traz essa ideia, o presidente convoca uma assembleia, discute se aquilo é viável, e muitas vezes é viável, a assembleia aprova aquela mudança, aí essa mudança, essa sugestão, o Rotary, o clube, manda para a governadoria. O governador, quando tem a conferência distrital, que reúne todos os clubes do distrito, existe lá um momento que é a reunião dos delegados. Cada clube tem que indicar um delegado. Normalmente é o presidente, mas o presidente pode indicar alguém para ser o delegado para participar daquela reunião. Naquela reunião serão discutidas as propostas de emendas. E se aquela assembleia distrital, que seja maior que a assembleia do clube, aprovar, aquilo é encaminhado para o Conselho de Legislação e vai ser votado lá em Chicago, nessa reunião trianual, a cada 3 anos. E ela será agora em abril de 2025. Então, nessa última que teve, em 2022, houve uma alteração quanto ao Código de Conduta, que eu vou falar aqui mais para frente. Mas o Rotary tem 2 instrumentos para orientar a conduta do rotariano.
Uma é a prova 4 que vocês viram e repetiram no começo. Eu vou contar um pouco da história da prova 4. A outra é o código de conduta. A prova 4, gente, que vocês falaram e revisaram, ela é o seguinte: ela foi criada por um companheiro chamado Robert Taylor, em 1932. Esse Robert Taylor, posteriormente, ele foi eleito presidente do Rotary Internacional 20 anos depois. 20 anos depois ele foi eleito presidente do Rotary Internacional. E como é que surgiu essa prova 4? O Robert Taylor era empresário e ele tinha uma empresa que estava indo para a falência e não sabia como tirar aquela empresa daquela situação caótica. E ele teve uma ideia de criar essa prova 4. Reuniu todos os colaboradores e passou essa ideia para os colaboradores, que a partir daquele momento o relacionamento entre si, entre fornecedores, entre todos aqueles que mantinham relações comerciais com a empresa, teriam que seguir essa prova 4. E essa prova 4 foi tão importante que o Rotary chamou para si e manteve essa prova 4 até hoje. Então, a empresa daquele companheiro saiu da falência, entendeu? E a prova 4 continua servindo como comportamento ético dos rotarianos. E ela foi traduzida em dezenas de idiomas e promovida por rotarianos em todo o mundo. Eu não preciso repetir, mas eu tenho que colocar o que é a prova 4, porque o que ela é? Ela nada mais é do que um modelo de conduta em nossas ações diárias. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que muitas vezes nós rotarianos não seguimos a prova 4. O exemplo mais prático é quando você fala de rede social. Muitas vezes você recebe um vídeo lá, você não sabe a origem dele, se ele é fake news, se não é, e você passa para os outros. Você já pulou, já quebrou a prova 4, porque você não foi ver se era verdade. Então, em toda a sua ação, você tem que saber que aquilo que você está fazendo, se aquilo é verdade, se não é uma fake news. Segundo, se ela é justa para todos aqueles que vão receber aquela informação, ou aquele pedido, aquilo é justo ou não é justo. Se não for, não toca para frente. Terceiro, se ela vai criar boa vontade e melhores amizades. Muitas vezes você passa uma informação, ou alguém conta uma historinha para você, você repassa para o outro, e aquilo está falando de uma terceira pessoa, e não é verdade. E aquela pessoa, quando fica sabendo, cria um ambiente hostil, cria uma animosidade, porque você não seguiu a prova 4. E mais, e tem que ser benéfico para todos os interessados. Então, gente, como rotariano, nós não é apenas a gente lê isso aqui todo dia. Isso alguns clubes fazem, e o William aprendeu isso aí, se não me engano, é o Rotary Clube Liberdade que faz isso aí. Mas muitas vezes você fala, aquilo é repetitivo só. Você fala, você sabe de cor e tal, mas você não aplica. E o importante não é só você ler, é você repetir, é você aplicar. E se todos aplicarem a prova 4, podem ter a certeza absoluta que você será uma pessoa bem melhor, e você vai fazer as outras pessoas também serem melhores. A outra é o código de conduta. O antigo código de conduta, ele listava umas 10 ou 12 situações éticas que os companheiros tinham que participar. Com a inclusão do D, isso daqui, essa alteração do código de conduta foi agora de abril de 2024, ele passou a ser esse. O que é o código de conduta? São os valores do Rotary: companheirismo, integridade, diversidade, serviços humanitários e liderança. E ele acabou dando muito realce para a diversidade. Então, esse código de conduta reflete nossos valores e explica a responsabilidade de ser rotariano e rotaractiano, o que inclui associados de todos os países que falam mais de 100 idiomas.
temos o compromisso voluntariano de defender e desenvolver esse código à medida que a nossa organização cresce. O Código de Conduta se aplica a todas as instituições, a todas as reuniões e eventos de clubes e distritos, e em qualquer outro lugar em que um associado esteja representando o Rotary. Espera-se que todos os associados de clubes, participantes de programas rotários, cumpram este Código de Conduta e contribuam para um ambiente colaborativo, inclusivo, positivo e saudável, no qual todos estejam respeitados e valorizados. Então ele vai listar quatro situações do Código de Conduta. A primeira: use uma linguagem respeitosa. Em toda reunião, em todo contato que você tiver, toda troca de ideias que você tiver, seja sempre respeitoso. Nunca procure denegrir alguém, ou a pessoa que está falando, ou qualquer outra pessoa que você esteja se referindo. Entendeu? Então, você agindo dessa forma, com respeitabilidade, não chamando a pessoa de apelido, por gíria, falando em gíria. Então tem que ter uma linguagem respeitosa. O outro: pratique a solidariedade. Seja um aliado, defenda outros e esteja pronto para intervir quando identificar uma necessidade. Você pode estar, às vezes, num grupinho conversando e tal, e você vê que alguém está sendo criticado demasiadamente, injustamente na sua opinião. Então você tem toda a liberdade de sair em defesa do seu companheiro ou daquela pessoa que está sendo assim criticada. Se você vir ou ouvir algo inapropriado, aborde a situação de forma a apoiar as pessoas afetadas. Como rotariano, defenda o Código de Conduta, integre essa cultura à experiência do clube e aborde eventuais problemas no momento em que surgirem. Muitas vezes as pessoas falam: eu não quero me meter nesse negócio, eu não vou falar isso, mas pense bem na prova quádrupla, pense bem na ética, pense bem na postura. E se o Código de Conduta diz que você tem que agir, você tem que agir. Haja, porque você estará sendo efetivamente um verdadeiro rotariano.